Bora fazer um compilado desse primeiro episódio de The Boys, porque esse primeiro episódio aqui foi insano. Eu já assisti os 3 episódios de The Boys muito antes dessa estreia no Amazon Prime, mas eu não podia contar pra vocês, agora eu posso, eu acho. Eu só tenho a falar que os episódios vão escalando de uma forma muito surreal, assim, de The Boys, né? Porém, eu vou fazer 3 vídeos separados, fazer um nesse vídeo, 2 o próximo episódio e 3, pra a gente ir acompanhando devagarzinho The Boys. E se vocês quiserem teorias aqui no canal, aí você se inscreve no canal para eu trazer vídeos separados só de teorias de The Boys, porque tem muita coisa insana, né, em The Boys. Porém, agora bora lá comentar esse primeiro episódio, que começou perfeito, né? Vamos embora. Ó, a gente tem ali, meus quesitos, a Victoria Newman, né? Que a gente descobre que ela tá concorrendo à vice-presidência dos Estados Unidos. E lembrando o que acontece na temporada passada, ela deu o composto V, o composto V real, assim, que não é o composto V permanente para a filha dela. Então, a gente tem ali também a revelação que agora quem manda nos boys é o Leitinho, né? Primeiro a gente tem uma leve impressão que isso acontece, justamente porque o Billy Bruto tá nas últimas, né? Tá ali nas últimas e ele não tá mais disposto a estar à frente da equipe dos boys. Primeiro é isso que a gente começa a pensar sobre o Billy Bruto, justamente porque até mesmo no momento ali que ele vai interagir, a Químico já deixa ele de lado ali, tipo assim, fica aí, velho, quem manda que sou eu. E aí a gente vê que o Billy Bruto, ele tem as suas próprias motivações dentro do núcleo ali dos boys. Tipo assim, ele quer fazer da forma que ele sempre fez desde a primeira temporada, no impulso, e o Leitinho é muito mais controlado, né? Ele quer agir na estratégia, fazer algo bem mais pensado. Mas o Billy Bruto não, né? Não é isso que o Billy Bruto quer no momento. E aí a gente tem, dentro da missão que eles estavam indo ali, que é justamente a missão de saber quais são as fraquezas da Victoria Newman, aí eles já se descontrolam porque o Capitão Pátria vai lá na festa de comemoração da Victoria Newman, como vice-presidente, né? Justamente porque Victoria Newman e o Capitão Pátria agora são aliados, já que depois da Victoria Newman tentar trair ele descobre ali, e depois disso ele também dá o soro, o composto V permanente, para ela injetar na filha dele. Foi o Capitão Pátria que deu o soro para a Victoria Newman, né? E aí, essa é a filha da Victoria Newman, e o Ryan tá ali porque os dois estão no mesmo encontro, né? E, cara, a criança ali virou um monstro, né? Poderia se tornar mais boazinha, mas não, se tornou um monstro. E a gente tem a cena aí também que foi até revelada pela Amazon Prime, uma prévia ali, que é justamente o embate do Capitão Pátria com o Billy Butcher, com o Billy Bruto ali, em relação ao Ryan, né? Porque o Ryan, de certa forma, como a gente vê nesse primeiro episódio, ele tá muito indeciso. Como eu havia falado, né? Ele vai ficar indeciso justamente pela criação que foi dada a ele. A criação que foi dada ao Ryan e os preceitos do Capitão Pátria que são totalmente subvertidos. Então tem um problema ali de relação. Mesmo o Capitão Pátria tentando dar o melhor, o seu melhor pra ele. Não que seja o melhor. Tipo assim, falar os humanos são apenas brinquedos não é o melhor, mas é o melhor pro Capitão Pátria, né? E aí, a gente tem ali a filha da Newman usando seus poderes pela primeira vez, né? E são assustadores, porque a mina é um monstro. E, cara, foi a própria Victoria Newman, ela era uma humana e ela foi lá e injetou o composto V permanente nela. Tipo assim, bizarro demais, né? E aí tem uma ceninha que é muito engraçada, o bracinho da Químico crescendo depois que a filha da Victoria Newman destroça ele. Bom, melhor cena aí desse primeiro arco de episódio. E aí a gente tem ali a Victoria Newman sabendo que o Butcher tá ali, justamente porque a filha dele viu, né?
o Butcher conversando com o Ryan, e ela vai lá no carro do Rio e falar com ele. E aí uma coisa muito interessante a Victoria Newman, ela não se demonstra uma ameaça ali no momento pra ele, né? Mas ela deixa claro, se ele continuar nos planos dele, ela não vai matar ele, não vai explodir a cabeça dele, vai explodir a cabeça de todo mundo um por um. E esse é o motivo. Por que a Victoria Newman não conseguiu matar o Capitão Pátria? Justamente porque o Capitão Pátria, ele é super poderoso e o crânio dele não é imune aos poderes da Victoria Newman. Lembrando que a Victoria Newman, ela só consegue usar os poderes dela se ela estiver olhando fixamente para a pessoa. Ela tem que olhar para a pessoa para conseguir explodir o cérebro da pessoa, e ela não consegue fazer isso com o Capitão Pátria. Um dos motivos para ela se aliar a ele, porque, tipo assim, a gente viu que ela é muito poderosa justamente porque nessa cena aí, o Hughie, ele justamente está tentando achar uma imunidade dela, que é a que acontece ali. Ele joga um ácido nela e não acontece praticamente nada com ela, nada. Então ela é muito forte, além de muito perigosa para quem não tem poderes, né? Aí o Butcher chega ali e o que ele faz? Dá um tiro na cabeça dela, dá um tiro na cabeça dela e ela continua intacta. A Victoria Newman é muito forte, porém ela não tem capacidade de ir contra o Capitão Pátria. E nem porque ela é poderosa, ou nem porque o Capitão Pátria é muito poderoso. É porque o Capitão Pátria descobriu sobre a filha dela e ela não quer arriscar. Por isso que ela deu o composto V para a filha dela, e ela explica isso pro Hughie, né? Falando, ele pergunta, você foi capaz de dar o composto para sua filha? Ela fala, para deixar ela segura. Porque o Capitão Pátria ameaçou a filha dela, e por isso que ela se juntou a ele e entregou ali o presidente da Voight, né? Então, fez todo um sentido ali essa cena, né? E ela realmente não quer ir contra os boys, ela só quer alcançar o objetivo dela, que é ir para a presidência dos Estados Unidos. Genial, né? E aí a gente tem ali ela e o candidato à presidência, e é muito importante essa cena justamente porque o presidente, quem vai vencer as eleições, que é provavelmente ele, talvez se o Capitão Pátria não assumir esse cargo, né? Eles já sabem que a Newman é uma super, né? E eles estão mega preocupados de uma super atingir a presidência dos Estados Unidos. Então, provavelmente, eles também já sabem que a Newman explode cabeças. Então, eles têm que agir na miúda pra nada acontecer ali, velho. Isso pra mim ficou bem legal, essa interação. E aí a gente tem a resposta oficial, que é justamente o Leitinho agora sendo oficializado como líder dos boys, né? O presidente dos Estados Unidos e a Karen, ela não quer mais que o Brutus seja ali o agente líder dos boys, justamente pelos métodos que ele toma, né? E aí a gente vê que eles estão ali conversando para encontrar, e o governo deu a missão aos boys sobre o que a Newman tem uma vulnerabilidade, né? Digo melhor. E aí essa é a primeira missão dos boys em relação ao governo. Cara, muito interessante. E depois a gente tem ele, o Jeffrey Dream Morgan, ali, e a gente descobre que ele também é um agente dos Estados Unidos, que provavelmente já fez alguma parceria com o Billy Butcher, com o Billy Bruto, e no futuro ele vai ajudar o Billy Bruto aí com alguns planos, né? Ele vai soltar algumas informações pro Billy Bruto, já que o Billy Bruto foi afastado do seu cargo, né? Depois de ele estar nas suas últimas. Tipo assim, tá morrendo, o problema é seu, vai embora. Vai embora, meu querido. Eu não quero nem saber mais de você. E aí, bizarríssimo, o Capitão Pátria está em crise agora, né? O Capitão Pátria está em crise porque todo mundo é pau mandado dele, né? Tipo assim, ele mata todo mundo, se alguém for contra ele, ele mata também, se ele não gostar de uma respiração, ele mata, e mesmo assim, ele tá bolado que todo mundo fala o que ele quer ouvir. E essa cena aqui, por um segundo eu achei que ia acontecer, tipo assim, vocês vão fazer isso mesmo? É isso mesmo que vocês vão fazer? Mas não aconteceu. O Capitão Pátria falou, não, isso daí é demais pra mim, calma. Foi muito... Ai, meu coração palpitou nessa hora aqui. Não quero ver isso, não quero ver isso. E aí, outro detalhe é esse aqui, que
vai ficar mais esclarecido, um pouco mais esclarecido, mas não revelado, né? Que é justamente quem é esse Black Noir. Esse Black Noir, como a gente viu, não é o mesmo Black Noir que foi morto pelo Capitão Pátria ao final da terceira temporada, porém, esse Capitão Pátria, ele é um aluno da Godolphin, né? Então, não é o Sam, provavelmente não é o Sam, justamente pela voz dele. A gente já sabe o ator que vai interpretar, está interpretando esse Black Noir, mas aparentemente eu não lembro de ter visto ele dentro da série de Gen V. Seria irreconhecível ele ali. Eu lembraria dele de cara, do ator ali. Então, provavelmente, a gente não viu ele na Godolphin, mas ele fazia parte ali da Godolphin. E eu acho que a gente vai ver ele sendo recrutado nessa série. Como ele foi recrutado, né? Porque esse Black Noir, ele é mais falastrão, ele fala muito mais. E ele tá vendo que os 7 não são aquele sonho que ele imaginou. Justamente porque ele presenciou a cena que o Capitão Pátria deu uma surtada ali com o Profundo e com o Trem-Bala, né? Então, quem é esse Black Noir? A gente já sabe quem é o ator, mas dentro da Godolphin a gente não sabe onde ele estava, né? A gente só sabe que ele fazia teatro ali, alguma coisa do tipo, mas ainda vai ser revelado. Porque, como eu já falei, provavelmente a série, a quarta temporada de The Boys, ela se passa juntamente com a temporada de Gen V, que é justamente o Capitão Pátria indo para Gen V, né? E aí a gente vai descobrir um pouco mais à frente sobre isso. Capitão Pátria aqui, no caso, o Capitão Pátria vai ser absolvido das suas acusações? Como a gente viu, ele foi absolvido e teve até um imbróglio aí em relação ao autor que foi morto pelo Capitão Pátria, né? Começaram a surgir várias notícias ali para tentar incriminar o autor, falando que ele cometia alguns atos com crianças, para eu não falar o nome aqui, e aí foi uma massa ali para fazer o Capitão Pátria justificar o ato dele. Tipo assim, o Capitão Pátria matou ele porque ele era um sujeito maldoso, né? E o Capitão Pátria, querendo ou não, foi libertado aí. E aí, mano, começa. Eu acho que aqui é o plot mais surreal. O Capitão Pátria nunca foi inteligente nível hard, né? Ele sempre precisou, em todas as temporadas, de alguém pra auxiliar ele ali, alguém pra encaminhar os pensamentos dele e deixar ele na linha. E é isso que ele tava sentindo falta. A gente teve a presidente da Voight, depois a gente teve a Tempesta, e agora a gente tem a Mana Inteligente aí, né? Essa personagem, a Mana Sábia, que é justamente quem vai guiar o Capitão Pátria nessa temporada. E aí a gente viu que os poderes dela são muita inteligência, ela consegue basicamente prever a pessoa só de olhar para ela, fazer uma dedução 100% exata, essa é o superpoder dela, porém eu acho que ela não vai muito longe não, né? Porque a gente até viu que o Trem-Bala falou que ela foi expulsa de um programa de TV por falar demais. No decorrer da temporada a gente vê que o Capitão Pátria começa a perder as estribeiras com ela, assim. O Capitão Pátria não fica tão feliz de ela falar a todo momento e deixar muito claro o pensamento dela. Mas ela não sacou isso ainda, né? E a gente tem ali o Capitão Pátria vestido à la Marvel, né? Com o seu disfarcezinho com boné, e ele pedindo os conselhos dela, que são justamente ela dá o conselho pra ele. Se ele tá se sentindo super protegido nesse mundo, que ele cause o caos, que foi algo que eu também falei pra vocês que isso ia acontecer nessa temporada. O plano do Capitão Pátria é justamente desestabilizar completamente as duas partes, tanto a parte da Luz Estrela quanto a própria parte dele, né? Justamente para não ter um equilíbrio ali e a parte dele ficar anárquica, né? Não ter um líder em relação a isso e as coisas escalarem de forma completamente violentas para no final das contas ele voltar ativa e ser o salvador da pátria, né? E é isso que acontece, né? A Mana aí, ela vai lá e fala, a Mana Sábia, ela vai e fala isso pro Capitão Pátria e ele começa a seguir com o seu plano, que é justamente aniquilar com os principais apoiadores da causa dele, né? Essa cena aí, pra mim, também é uma cena brilhante, que ele vai lá e fala,
chama os caras que mais me apoiam aqui, chama que a gente vai dar um jeito neles, porque esses caras provavelmente ponderavam algumas coisas, né? Eles eram os líderes desse movimento pró-Capitão Pátria. Capitão Pátria não quer isso, Capitão Pátria quer anarquia, mata todo mundo, não tá nem aí, ele vai lá depois e recupera as coisas. E foi isso justamente que aconteceu nisso aqui, né? Esse ator aí que a gente pensou que ele ia um pouco longe demais, que foi o cara, o pai, o padrasto da filha do Leitinho, ele acabou ali. O novo Black Noir deu um jeito de limpar os pensamentos dele, né? E aí a gente tem ali justamente o plano sendo seguido, que é o julgamento do Capitão Pátria, onde ele é absolvido, né, depois de eles conseguirem fazer toda uma manipulação, e aí tem um embate que a gente vai ver até o final da temporada, que é justamente esse embate mais violento agora, né, e ele coloca a culpa porque ele joga as pessoas que esses aqui, os corpos desses caras lá no meio da manifestação, ao lado dos apoiadores da Luz Estrela, e aí a Luz Estrela começa também a ser vista como os apoiadores dela como pessoas violentas, né? E não era meio isso que acontecia, mas agora tá se tornando, tá tudo perdendo o controle. Como a Mana Sabe ali queria que fosse, né? E aí, isso aqui realmente eu não quero comentar no momento. Se você quer comentar sobre isso, deixa nos comentários. Porque eu preciso rever algumas coisas para ter uma opinião clara sobre o francês nessa temporada. Você gostou da participação do francês na quarta temporada de The Boys? Você entendeu o que está acontecendo aqui? Eu realmente preciso de mais background aí para falar sobre isso, porque eu não acho problema nenhum, mas eu acho que entre ele e a Químico poderia a Químico ir para um outro lado que não fosse igual o francês está indo, mas tem toda uma história, um background que eles construíram aí e está se desenvolvendo. Eu não vou tirar minhas conclusões agora, eu não vou falar muita coisa sobre esse fato agora. Mais pra frente, sim. E aí o Capitão Pátria tá ali vendo realmente tudo que a Mana Sabe elaborou tá dando certo e a Luz Estrela tá vendo que tá tudo um caos. Né? Basicamente isso que tá rolando ali. O Capitão Pátria, mesmo sendo absolvido, mesmo tudo isso, aí ele tem o embate com quem? Ele tem um embate com o próprio filho dele. O filho dele não tá satisfeito. O Ryan não tá satisfeito com tudo que tá acontecendo nesse universo, né? Tudo que ele tá vivenciando nesse universo, porque ele tem ainda um apego emocional ao Billy Bruto, né? A gente viu a primeira cena lá dele se encontrando, ele não falou nada, foi direto com o Capitão Pátria, mas a gente viu aqui que ele ainda tem um apego com o Bruto e ele revela isso pro Capitão Pátria. Imagina, porque o Capitão Pátria já sabe de tudo, né? Que ele consegue ver batimentos cardíacos e tudo mais, então é difícil para ele, né? Mesmo ele tentando fazer tudo que ele acha correto, ele não consegue aí o amor 100% do Ryan, né? E aí tem uma história aí que a gente vai se ver se construir nessa temporada, é justamente o pai do Hughie nesse desenrolar, né? Ele encontra a mãe dele, e aí a gente vai saber o que aconteceu com o pai dele quando o Hughie estava 2 anos desaparecido, que ele estava se dedicando aos boys. E para finalizar aí, estamos finalizando, o Billy Bruto, ele tava com os planos de entregar todos os documentos que o Hughie teria sobre a Newman, e ele desiste, né? Ele desiste porque ele ainda tem o peso na consciência, que é muito bem retratado com um fantasma aparecendo para ele e falando sobre isso, né? A mãe do Ryan, né? E aí o que acontece? Ele desiste do plano e manda lá o novo plano dele pra Newman, né? Ele manda o novo plano dele pra Newman, que eu não vou colocar aqui, mas a gente viu que ele é bem aberto, assim, a possibilidades, né? Ele é bem aberto e ele revela ali pra Newman que o novo plano dele é esse. O Billy Butcher ainda tem o composto V temporário nas veias? É uma coisa que pode se considerar. O Billy Butcher, mesmo nas suas últimas, depois de ele injetar a veia, no final desse primeiro episódio, deu a entender que ele ainda tem um restinho ali de poder, né? Mesmo que ele esteja, porque ele tá muito mal e mesmo que ele esteja zoado ali. Porém, eu acredito que o Billy Bruto, no caso, vai usar o composto V permanente. É óbvio que isso vai acontecer, porque a gente tem a 5ª temporada de The Boys, que vai ser a última. E o Billy Bruto, eu acho que ele vai entrar em uma posição que ele não vai ver saída.
Porque da mesma forma que a gente viu que a Químico usou o composto V permanente para voltar aos seus poderes, da mesma forma que a Newman usou o composto V permanente para dar poderes à filha dela, o Billy Bruto pode usar o composto V permanente para voltar ativa. Tipo assim, ele vai ser super poderoso, né? Depois, porém, eu acho que ele não quer isso porque é um dilema ainda maior, porque uma coisa era ele tomar o composto V permanente e depois de algum tempo ele voltar a ser humano, mas ele não quer se tornar aquilo que ele mais odeia, que é super, né? É justamente isso. A primeira vez que ele usou o composto V permanente e foi interrogar um super, ele matou o super porque ele falou: por que você tá me matando? Porque você é um super. O Billy Bruto tem repulsa aos supers, ele não quer se tornar. Mas eu acho que nos momentos finais da sua vida, ele não vai ter escapatória e ele vai ter que tomar o composto V permanente para sobreviver. É uma situação inegável, né, de acontecer. Então eu acho que é basicamente isso aí. E você, o que você achou sobre esse lindo primeiro episódio de The Boys? Eu achei maravilhoso, eu achei fantástico esse primeiro episódio de The Boys. Tem ali algumas coisas que a gente ainda tem que analisar um pouco melhor, mas pra mim foi surprise maravilhoso. Se fosse de 1 a 5 ali, daria um 4 para esse episódio de forma magnífica. E se você já assistiu os outros episódios, deixa aí nos comentários o que você achou sobre esse primeiro também. E também já se inscreve aí no canal, porque eu quero trazer vídeo novo todo dia sobre The Boys, e aí só vai acontecer se você estiver aqui comigo. Também vai lá, me segue nas redes sociais, TikTok, Instagram, tá tudo como Ismael Novaes, quesito nerd, né? Você pode entrar lá, entrar no meu grupo do WhatsApp pra gente conversar bem. E claro, eu te espero aqui, né, num próximo vídeo de The Boys, que sai provavelmente amanhã, meus quesitos. Então, até mais. Fui!